Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi, de novo, a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá, por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse ocorrendo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma sala de espelhos. Em cada superfície refletora, vocês veem uma imagem diferente de si mesmos. Algumas imagens parecem distorcidas, outras nítidas. Qual é a verdadeira? Qual reflete quem vocês realmente são? Esta imagem nos ajuda a compreender o cerne das leituras de hoje. A busca pela autenticidade em nossa fé e a importância de alinhar nossas ações com nossas crenças. Na primeira leitura, Paulo nos leva a uma cena dramática em Jerusalém. 14 anos após sua conversão, ele retorna à Cidade Santa para se encontrar com os líderes da igreja primitiva. Paulo não vai para buscar aprovação ou validação de seu ministério. Ele vai por uma revelação, guiado pelo próprio Deus. Este encontro é crucial. Paulo, o apóstolo dos gentios, está face a face com Pedro, Tiago e João, os pilares da igreja judaico-cristã. O que está em jogo não é apenas a reputação de Paulo, mas a própria natureza do Evangelho. A questão candente é: os gentios convertidos precisam seguir a lei judaica para serem verdadeiramente cristãos? Paulo relata com alegria que os líderes reconheceram a legitimidade de seu ministério aos gentios. Reconheceram a graça que me foi dada. Ele diz: Que momento poderoso! Aqui vemos a unidade da igreja primitiva, reconhecendo que o mesmo Deus que trabalhou através de Pedro para os judeus, trabalhou através de Paulo para os gentios. Mas a história não termina aí. Paulo nos conta sobre um incidente em Antioquia que revela como é fácil, mesmo para os líderes mais respeitados, cair na armadilha da hipocrisia. Pedro, que havia comido livremente com os gentios, de repente se afasta deles quando chegam alguns cristãos judeus de Jerusalém.
Paulo não hesita em confrontar Pedro face a face, porque sua atitude era repreensível. Que lição poderosa sobre integridade e coragem! Paulo entende que o que está em jogo é a verdade do Evangelho. Se até mesmo Pedro, um apóstolo, pode ser influenciado pelo medo da opinião dos outros, quanto mais nós precisamos estar vigilantes contra a hipocrisia em nossas próprias vidas. Esta leitura nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Onde estamos comprometendo a verdade do Evangelho por medo, conveniência ou desejo de agradar aos outros? Onde nossas ações contradizem nossas crenças professadas? É neste contexto de busca por autenticidade que nos voltamos para o Evangelho de Lucas. Jesus está orando, e seus discípulos, vendo, pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Que pedido maravilhoso! Os discípulos reconhecem em Jesus uma conexão com o Pai que eles desejam para si mesmos. E Jesus responde com o que conhecemos como o Pai Nosso. Esta oração, em sua simplicidade e profundidade, é um modelo de autenticidade espiritual. Vamos examiná-la mais de perto. Pai. Jesus nos convida a uma relação íntima com Deus. Não um Deus distante e inacessível, mas um Pai amoroso. Santificado seja o vosso nome. Reconhecemos a santidade de Deus e nos comprometemos a honrar seu nome com nossas vidas. Venha o vosso reino. Alinhamos nossas vontades com o propósito maior de Deus para o mundo. Seja feita a vossa vontade. Submetemos nossos desejos à vontade de Deus, reconhecendo sua sabedoria superior. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Confiamos em Deus para nossas necessidades diárias, vivendo um dia de cada vez. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reconhecemos nossa necessidade de perdão e nos comprometemos a estender esse mesmo perdão aos outros. E não nos deixeis cair em tentação. Admitimos nossa fragilidade e dependência de Deus para resistir ao mal. Esta oração é um chamado à autenticidade. Ela nos desafia a alinhar nossas prioridades, nossas relações, nossas ações com a vontade de Deus. Não é uma fórmula mágica, mas um modelo de como devemos orientar nossas vidas. Então, como podemos aplicar as lições destas leituras em nossas vidas diárias? Primeiro, somos chamados à autenticidade em nossa fé. Como Paulo, devemos estar dispostos a defender a verdade do Evangelho, mesmo quando isso significa confrontar aqueles em posições de autoridade. Isso requer coragem e discernimento. Segundo, devemos estar constantemente vigilantes contra a hipocrisia em nossas próprias vidas. É fácil apontar a hipocrisia nos outros, mas mais difícil reconhecê-la em nós mesmos. Precisamos regularmente examinar nossas ações à luz de nossas crenças professadas. Terceiro, somos convidados a uma relação íntima e autêntica com Deus através da oração. O Pai Nosso não é apenas uma oração para recitar, mas um modelo de como devemos nos relacionar com Deus e com os outros. Quarto, devemos buscar a unidade na diversidade. Paulo e Pedro tinham ministérios diferentes, mas reconheceram que estavam servindo ao mesmo Deus. Em nossa igreja hoje, como podemos celebrar a diversidade de dons e chamados, mantendo a unidade em Cristo? Finalmente, somos desafiados a viver o Evangelho de maneira integral. Não podemos separar nossa vida espiritual de nossa vida cotidiana. Cada aspecto de nossas vidas deve refletir nossa identidade em Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, voltemos à imagem da sala de espelhos. Em meio às imagens distorcidas que o mundo e nossos próprios medos podem criar, há uma imagem verdadeira, aquela que reflete quem somos em Cristo. É esta imagem que somos chamados a viver. Que possamos, como Paulo, ter a coragem de defender a verdade do Evangelho, mesmo quando isso é difícil. Que possamos, como os discípulos, buscar uma relação autêntica com Deus através da oração. E que nossas vidas sejam um reflexo fiel do amor e da graça de Deus, transformando não apenas nós mesmos, mas o mundo ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos guie em direção a uma fé cada vez mais autêntica, alinhando nossas ações com nossas crenças, e nos capacitando a ser verdadeiras testemunhas do amor transformador de Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.